Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo nós iremos continuar vendo a edição especial do Overlord que traz a criação da guilda Aiz-Urgon e a conquista da Grande Tumba de Nazarick, que concedeu à guilda Aiz-Urgon uma das folhas de Yggdrasil, o domínio da base de guilda mais importante do mundo de Helheim e uma das 9 bases de guildas mais importantes do jogo Yggdrasil. Mas antes, eu pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e darem aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Deve demorar um pouco, não tiramos nem um terço do HP dele. Grupos normais levariam de 10 a 15 minutos para derrotar um chefão. Nem mesmo um quarto disso havia passado. Teria como se apressarem aí? 3 equipes já venceram seus chefões e foram para o sexto andar. Momonga não parabenizou Punito Moi, pois teve um mau pressentimento sobre o que viria a seguir. Eles se depararam com uma horda de monstros que ficam renascendo infinitamente, estão lutando sem parar lá. Parece que vão ter que lutar até que todo mundo chegue no sexto andar. Mas que inferno de lugar é esse? Momonga resistiu ao desejo de exclamar em voz alta. Uma situação terrível para os grupos teletransportados. Ser forçado a lutar contra mais monstros depois de gastar seu MP e habilidades de uso limitado contra os chefões, isso certamente era uma tarefa árdua. A maneira correta de vencer uma dungeon, como essa provavelmente, era saber quais chefões ficariam mais fortes e em qual ordem. Então, os grupos entrariam simultaneamente em suas lutas contra chefões e os derrotariam ao mesmo tempo. Ele amaldiçoou os desenvolvedores merdas em seu coração. Será que eles realmente odeiam a ideia de vencer uma dungeon de primeira? Não. Justamente por ter armadilhas como essas que vencê-las indo de primeira era muito difícil. Então não demorem, eu imploro. Depois de terminar a message para Punito Moi, Momonga gritou: temos que acabar com isso rápido. Afirmativo. Eles responderam em uníssono e ninguém perguntou o motivo. Uva, hora de torrar a grana. Malditos itens de cash. 3.000 ienes. Não mais do que 3.000 ienes. Aqueles desenvolvedores merdas devem ter feito isso para forçar as pessoas a comprar cash. Enquanto Momonga ouvia Nishikenhai e Guerreiro Takemikazushi gritando, ele também ouviu Alberto lamentar em voz baixa: também vou ter que usar itens de cash. Momonga simpatizava com ele. Neste momento, provavelmente seria melhor fazer um investimento mínimo em itens de cash. Afinal de contas, eles estavam em uma equipe, e isso seria de utilidade mútua. Embora ele não soubesse que tipo de item de cash as vanguardas usavam, o HP do chefão estava caindo mais rápido do que antes. Por causa disso, o chefão usou um novo ataque e ele moveu o machado congelado para cima de suas cabeças. Neptune Litstor. Os vapores gelados que fluíam do machado formaram uma esfera de energia branco-azulada sobre a cabeça do chefão. Deve ser alguma super técnica. Com isso em mente, Momonga imediatamente correu para o lado de Yamaiko. Lasers pulverizaram em todas as direções do orbe azul-branco. Embora a maioria dos feixes parecesse atingir lugares aleatórios, alguns deles pareciam seguir um padrão específico. Claro, era impossível dizer qual era esse padrão, já que era a primeira vez que observaram. Momonga foi atingido por um raio de luz, mas ficou ileso. Como esperado, esse era um ataque elementar gélido. Por ter imunidade, ele também não foi afetado por seus efeitos de status negativos ou debuffs. Contudo, Momonga lançou a magia nas vanguardas. As 3 vanguardas estavam sob um debuff de lentidão, era de se esperar, já que foram atingidos pelos lasers. Sendo esse o caso, ele poderia combatê-lo com uma magia de efeito oposto. Neste nível, pode-se negar muitos ataques elementais e debuffs com elementos inatos ou resistências, mas era impossível eliminar todas as falhas em um personagem. O problema então se tornou onde um jogador se permitia ser fraco. Com toda certeza, os membros da vanguarda se deixaram vulneráveis aos debuffs de lentidão, pois confiavam em Momonga para ajudar a dissipá-los. Momonga, por sua vez, prontamente cuidou disso. Este era o verdadeiro significado do trabalho em equipe. Enquanto eles pensavam nos acontecimentos de agora, o chefão começou outra rodada de ataques. O intervalo de reduzido entre o uso de habilidades era um sinal de que o chefão estava acelerando o ritmo. Vênus Monsoon. Nuvens pesadas apareceram acima da cabeça do chefão, cobrindo o campo de batalha. O chefão levantou sua clava ácida. Aparentemente invocaria algum tipo de chuva ácida. Shark Ciclone. Um furacão gigantesco surgiu assim que Momonga lançou sua magia, mas não foi o bastante para dispersar as nuvens reunidas acima. Merda! Momonga murmurou desenvolvedores merdas várias vezes, até que se tornou uma espécie de mantra. Se o chefão usasse uma magia a qual os jogadores tivessem acesso, ele provavelmente seria capaz de reagir de alguma forma. No entanto, se fosse uma habilidade, tudo o que poderiam fazer era adivinhar as contramedidas. Desta vez, seu palpite estava errado. Ele deveria ter usado uma magia defensiva, mas já era tarde demais. Este não era o tipo de adversário que lhe daria o luxo de um segundo movimento. Uma tempestade torrencial tomou conta de tudo. Isso os fez pensar na chuva ácida no mundo real. No entanto, por ser um jogo, a chuva desapareceu imediatamente. As poças deixadas no chão não infligiram quaisquer dot. Foi um ataque surpreendentemente leve. E como tinha resistência ácida, ele não sofrerá muitos danos.
Obviamente, a durabilidade de seus equipamentos diminuiu, mas isso não seria um grande problema. No pior caso, poderia ter sido o tipo de ataque com efeitos extras se o debuff de lentidão permanecesse neles. E a Maiko correu para Momonga, e no momento em que se tocaram, uma caixa de texto com as palavras Greater Letal apareceu. Uma magia que causava dano com energia negativa, mas teve o efeito oposto em Momonga. Momonga também tinha a capacidade de infundir energia negativa pelo toque, mas não conseguia curar os Undeads. Aparentemente, ele poderia curar Undeads por toque durante a primeira semana do jogo, mas desabilitaram a função via patch emergencial. O raio de esperança que brilhou sobre os Magic Castelos Undeads fora apagado, como se tivesse sido apenas um sonho. Valeu, não há de quê. E a Maiko lançou magia de cura nas vanguardas, cujo HP havia sido reduzido quase pela metade. Bukubuku Shagama ainda tinha muito HP, então as suas magias foram focadas nos outros dois. O chefão levantou sua lança relâmpago. Como seu HP estava diminuindo muito rapidamente, o atraso entre cada ataque era cada vez menor. Havia coisas boas e ruins sobre isso, mas desde que Bukubuku Shagama ficou quieta, isso implicava que estava tudo bem. A julgar pela arma que o chefão levantou, era mais provável que fosse algum tipo de ataque elementar elétrico. Se esse fosse o caso, Yamaiko-san, ou Bert-san, saiam daí. Não houve tempo para esperar por suas respostas. Momonga conjurou uma magia Greater Teleportation. Momonga selecionou o céu como destino, e, assim que suas visões mudaram devido ao teleporte Júpiter Tempeste, raios de relâmpagos brancos ofuscantes enraizaram pelo chão. Uma simples magia como Fly não permitiria que eles conseguissem subir rápido bastante. Indo direto ao ponto, voar seria um erro fatal. No entanto, Momonga havia acendido porque o ataque anterior do chefão veio de cima. Ele adivinhou que não haveria 2 ataques consecutivos vindos do céu. Ele teve sorte. Descendo. Tá. Eles pensavam como um. Afinal, havia uma chance de que o próximo ataque danificasse seriamente qualquer pessoa no ar. Claro, ele estava bastante nervoso com a sua descida, mas seu corpo era suportado pela magia Fly enquanto retornava ao chão. Uma vez lá, ele não se esqueceu de cancelar a magia. A verdade era que usar o Fly em combate se provou bastante difícil, apenas algumas pessoas eram capazes disso. Ainda assim, se fossem lutas simples era permitido deixar o piloto automático da magia lidar com as coisas, e assim, até poderia lutar no ar. Aterrissar, em particular, era uma tarefa fácil. Quando o chefão balançou sua arma, a onda de choque atravessou a área. No entanto, apenas Bukubuku Shagama foi ferida. Julgando por suas caixas de texto, os 2 ataqueiros usaram algum tipo de técnica para resistir ao dano e dar continuidade ao ataque. Quando Momonga, o Bert e a Maiko desceram, o chefão levantou todas as suas 4 armas e usou algum tipo de habilidade. Great Theory of Mercury. Aparentemente, o chefão conjurou bufos em si mesmo. Ele tá blindado. Essa voz pertencia a guerreiro Takemi Kazushi. Sua produção de dano caiu para 1/10 do normal. Meteoric Turtle. Bukubuku Shagama gritou, nomeando um chefão que haviam derrotado no passado. Momonga imediatamente entendeu o significado por trás dessas palavras. Meteoric Turtle, a tartaruga meteórica, fez um movimento onde aumentava em muita defesa, depois ascendia aos céus antes de desabar novamente. Como meteoro, isso causava uma quantidade de dano para todos na área, então assim foi nomeada. As contramedidas para esse movimento consistiam em desequilibrar o chefão e forçar a quebra de sua posição defensiva, mover-se para o céu e reduzir pela metade o dano recebido, ou usar continuamente magias ou habilidades defensivas para suportar o ataque. Guerreiro Takemi Kazushi e Nishikenhai começaram a usar suas habilidades de desequilíbrio. Momonga e os outros coordenaram com eles e lançaram magias debilitantes no chefão também. Uma sensação inquietante pairou no ar cerca de 15 segundos depois, o chefão balançou suas armas, como se lembrasse que havia esquecido de atacar enquanto se defendia. A sensação de alívio que veio de atrapalhar o chefão foi substituída pela pressão de saber que o chefão iria fazer a sua jogada. Lunar Sword. A pressão do ar dos ataques transformou-se em ondas de choque que rasgaram o ar. Não fazia diferença se a pessoa estava no céu ou no chão, não havia como se esconder. Wall of Jericho. Bukubuku Shagama usou sua habilidade de defesa em área para criar uma muralha onde todos poderiam se esconder. Mesmo assim, ela ainda tinha sido fortemente atingida. Não ficou claro se desequilibrar o inimigo significava menos dano sofrido, ou se o dano recebido disso fora distribuído uniformemente pelo grupo, ou ainda se sofreram danos porque não conseguiram escapar do ataque. Enquanto se curava, Momonga foi até seu console e examinou suas magias e, ao mesmo tempo, considerou como proceder em relação ao ataque que tinham recebido. Agora que o chefão havia perdido uma quantia considerável de HP, seus padrões de ataque estavam se tornando mais agressivos. Se houvesse chance, ele usaria mais ataques consecutivos. E assim o HP do chefão estava diminuindo constantemente. Embora o chefão tivesse um HP anormalmente alto, o poder de fogo dos ataqueiros era mais do que suficiente para essa tarefa. De repente, o chefão apontou seu arco para o céu e puxou a corda para baixo. Não havia como dizer o tipo de ataque, já que não usará seu arco e flecha antes. Eles criaram o máximo possível de obstáculos antes de permitir que as retaguardas dessem suporte para quem fosse o alvo do chefão. Por que eu não verifiquei o elemento do arco? Momonga pensou quando estalou a língua.
Saturno Meteor. O chefão o disparou em direção ao céu. A flecha voou para cima, e um vazio negro apareceu, um vazio de espaço-tempo, algo que o engoliria tudo sem deixar vestígios. O vazio repentino se expandiu para cobrir todo o campo de batalha. Parece que o alcance desse ataque era tão grande quanto o anterior. Momonga imediatamente selecionou o Wall-Off Seleton do console de controle, posicionando-o acima de si como um guarda-chuva. Momonga-san, deixa eu entrar também. O Bert, o especialista em ofensiva, teve que conservar cada pedaço de MP que tinha. Assim, ele correu. E a Maiko, que também estava em uma situação semelhante, conjurou suas magias, Field of Force, Sanctuary Protection. Assim que a Maiko colocou outra camada de proteção, Momonga conjurou ainda outra magia defensiva. Isso porque eles não tinham ideia do tipo de ataque que viria a seguir. Nesse momento, um guinchar agudo ecoou pelo ar, e incontáveis meteoros caíram sobre eles. O impacto inicial quebrou a Wall of Seleton, que havia sido reforçada pela Sanctuary Protection. Depois disso, a onda de choque quebrou o Field of Force e danificou Momonga, muito mais do que a anterior Lunar Sword. Metade de sua barra de HP, anteriormente cheia, desapareceu em um instante. Para alívio de todos, esse foi o fim do ataque e Momonga ainda estava vivo. Ninguém havia morrido e Bukubuku Shagama ainda tinha mais da metade de seu HP sobrando. Se a tanque estivesse bem, eles ainda poderiam lutar. E a Maiko usou uma habilidade poderosa para curar todos rapidamente. Contudo, isso não incluiu Momonga, desde que os métodos curativos normais não funcionavam nele. Além disso, a grande habilidade de Yamaiko espalhou sua cura entre seus alvos, então não havia nenhum benefício em incluir Momonga. Se Momonga tomasse outro ataque do chefão, ele morreria. Portanto, Momonga observou os movimentos do chefão, enquanto fazia um Death Knight, um Cavaleiro da Morte para si. Se o chefão atacasse Momonga enfraquecido como estava, ele usaria o Death Knight como escudo. Eu vou te curar, Momonga-san. Depois de curar todos os outros, Yamaiko anunciou seu próximo movimento para as vanguardas e depois lançou o Greater Letal em Momonga. Enquanto Momonga estava se recuperando, as vanguardas cessaram e assumiram posições defensivas, curando suas feridas com poções. Isso foi para que não complicassem o gerenciamento de ódio. Todas as armas que o chefão estava segurando subiram no ar, orbitando em torno dele. Dados esses efeitos especiais, não havia dúvida de que estava se preparando para algo grande. E pensar que chegariam até aqui, parece que eu o subestimei. Se é assim, venham meus asseclas. As armas flutuantes se organizaram nos pontos de um pentagrama e depois caíram no chão. 5 monstros apareceram daqueles lugares. Nível 87, Primal Air Elemental, o Elemental Primevo Aéreo nível 87, Primal Arf Elemental, o Elemental Primevo Terreno, nível 87, Primal Fire Elemental, o Elemental Primevo Ignífero nível 87, Primal Water Elemental, o Elemental Primevo Aquático. Nível 90, Primal Star Elemental, o Elemental Primevo Estelar. Cada um deles era do mesmo tamanho do chefão, e todos eram monstros de nível equivalente a Momonga e os outros. Os 6, incluindo o chefão, certamente esmagariam o grupo até virarem gosma. Momonga riu. Ele não esperava que o chefão fosse tão apelão. Acho que ninguém entendeu a sequência certa. Esse chefão é daqueles que não daria para ser vencido se fosse o último. Quer dizer que os outros chefões ficariam apelões assim? Se esse é o caso, acho que a gente tomou a decisão certa. Como se respondesse a um murmúrio de Momonga, a voz de um homem saiu com um grande grito. Ruja, meu arcano secreto. Descenda, ó desastre derradeiro. Flua, vossas lágrimas de desespero e arrependimento. Gran catástrofe. Este discurso, que era completamente diferente de seu estilo habitual, aliás. O preâmbulo antes do nome da magia era diferente a cada vez a expressão nua e crua de sua alma. Quando o Bertalan Odle dominou a profissão desastre mundial, ele ganhou esse poder, que superava o poder de até magia superaba. Era um Ultimate que exigia 60% de seu MP. As folhas caídas da árvore do mundo tinham uma malícia própria, e agora essa maldição recebia uma forma física. Pura energia destrutiva surgira no campo de batalha. Os 5 elementais que deveriam estar em pleno HP foram instantaneamente aniquilados. O próprio chefão perdeu uma quantidade alarmante de HP. Ao mesmo tempo, o Bert correu em direção ao chefão. Graças ao ódio gerado pelo Gran Catástrofe, o chefão não pararia de atacar até atingir o Bert pelo menos uma vez. Como se quisesse trocar de lugar com ele, Bukubuku Shagama correu para os fundos. No momento em que o Bert foi atingido pelo chefão, Bukubuku Shagama, que corria para os fundos, imediatamente trocou de lugar com ele. Uma caixa de texto com a frase Transposition apareceu em Bukubuku Shagama e depois desapareceu. As armas gigantescas retornaram para as mãos do chefão. Era bem possível que o chefão perca o acesso a uma arma desde que seu elemental correspondente estivesse em campo. Nesse caso, poderia ter sido melhor deixar os elementais vivos, possivelmente 2 deles. Um da mão esquerda e uma arma da mão direita, mas é claro que eles não saberiam disso em um primeiro encontro. Solar Flare. O chefão se focou em Bukubuku Shagama com o movimento que usou pela primeira vez. Bukubuku Shagama gritou: pessoal, vão logo, matem ele. Está começando a girar novamente. Agora que o Bert usou seu trunfo, eles não tinham como vencer os elementais rapidamente se o inimigo os convocasse de novo. Em outras palavras, eles seriam derrotados. Portanto, eles teriam que vencê-lo antes disso. Não havia razão para se conter agora.
Triple Maximize Magic, Reality Slash. Após atacar, Momonga podia sentir o ódio do chefão direcionado para si. Ou melhor, era de se esperar depois de acertar com 3 magias de ataque de 10º nível com dano maximizado ao mesmo tempo. O chefão se aproximou rapidamente, mas foi exatamente como Buku Buku Shagama havia previsto. Era natural esperar que o inimigo atacasse alguém que o atacasse. A prova disso foi que Buku Buku Shagama não correu para ele, mas reaplicou o Buzz inspirado. Isso porque ela acreditava firmemente que Momonga poderia lidar com isso e poderia responder à altura. Death Knight. Ele enviou um comando para o Death Knight com um macro. O Death Knight rugiu e recebeu o ódio que deveria ter sido sofrido por Momonga. Ao mesmo tempo, de acordo com as ordens dadas, o Death Knight correu para Buku Buku Shagama. O chefão fez uma pausa e se focou no Death Knight. Seu ataque desceu sobre o Death Knight. Escusado dizer que, dada a gigantesca diferença de nível, o Death Knight deveria ter sido destruído. Isso era o que deveria ter acontecido se um nível 90 estivesse atacando um oponente de nível 35, a menos que o atacante se contivesse muito. No entanto, a habilidade do Death Knight foi ativada. Ele recebeu o golpe e sobreviveu com o HP restante, e continuou correndo em direção às vanguardas. Ou melhor, tentou fugir, mas o golpe subsequente do chefão obliterou o Death Knight. Mesmo assim, ele cumpriu seu propósito. Você é o melhor, Death Knight Kun. Agora se foque em mim, seu filho da puta. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!